Olá, amigos, tudo novo de novo, né? E o partido novo sai à frente na disputa sucessória pela Prefeitura de Ribeirão Preto. O Partido Novo já escolheu o seu candidato, que vai ser homologado, obviamente, em junho, julho, quando tivermos as convenções partidárias. Mas ele é empresário, é consultor, e ele próprio, Marco Aurélio Martins, é que vai dizer quem é Marco Aurélio Martins. Sou um homem simples, hoje estou como empresário e nós estamos num grande propósito aqui para Ribeirão Preto com determinação, competência e foco nas pessoas. Esse é o nosso projeto. Como é que foi feito? Como é que você chegou e foi aclamado como o candidato a prefeito do partido? Boa pergunta, Kevenato. O Partido Novo ele tem um diferencial, ele seleciona as pessoas pelas quais vão passar pelo processo para serem possíveis candidatos. No meu caso, especificamente, eu passei por 7 etapas. Então tem a primeira preliminar, que é o cadastramento, o meu currículo, né, o histórico é apresentado do possível candidato, passa por perguntas dissertativas, foram 40 perguntas dissertativas, múltipla escolha, vídeos de posicionamentos, os princípios e valores, o conteúdo que o candidato tem. Depois parte para as entrevistas no diretório municipal, diretório estadual e nacional. E um diferencial que nenhum outro tem também, além desses todos, né, que demonstra a competência, a qualidade, a qualificação dessa pessoa para possivelmente ocupar aquele cargo público que está sendo pleiteado, que é o potencial de integridade e resiliência, que é a possibilidade da pessoa estar ou não tendenciosa a atos de corrupção, que é algo que nós condenamos veementemente dentro do partido e é o que nós estamos trilhando aqui também para Ribeirão Preto. Você se sente vítima da burocracia? Porque é muito burocrático, né? Na política, eu conheço o Partido Novo que faz isso. Outro partido eu não conheço que tome essas decisões afinadas com um processo seletivo. Kevenato, não me sinto vítima, eu considero que realmente são processos que demoraram um certo tempo, mas tudo por uma construção bem objetiva, sustentada, com embasamento para poder oferecer para a cidade uma melhor opção. Então eu acredito que todos deveriam fazer esse tipo de escolha, desta forma, todos os partidos, até mesmo para a sociedade escolher entre os melhores, não escolher o menos pior. E aí, a partir daí, eu acredito que o partido fez a decisão correta e é a forma com que nós acreditamos, inclusive na gestão privada, que as coisas devem funcionar. Quando nós temos ali na nossa empresa, os processos seletivos, eles analisam a competência e a qualificação profissional para o qual exista uma possibilidade de vaga. E no partido foi a mesma coisa. Os outros partidos não. A gente sabe que você conhece a política mais do que eu sou novo, inclusive, na política, mas na política convencional, as pessoas são escolhidas por ser amigas dos líderes, mas não por competência essencial. Às vezes por alinhamento político ou troca de favores. No nosso caso, realmente é com foco nas pessoas. O Marco Aurélio, muda alguma coisa? Por exemplo, agora você está homologado como candidato a prefeito. Falta a unção que seria que vai ser, né, através da convenção. Muda alguma coisa no seu pensamento? Hoje você age muito mais como político, menos como empresário, consultor, porque você é um empresário bem-sucedido, tem dezenas e dezenas de funcionários, né? É um consultor bastante requisitado, conhece bastante esse mercado que eu estou dizendo, mas mudou alguma coisa para você sentir-se político, candidato politicamente? Kevenato, não existe vaidade quando existe propósito. O que nós temos para a cidade é um propósito, é resgatar a essência de Ribeirão Preto como ela deveria ser. E a gente sabe e conhece o que está acontecendo. Muita coisa poderia ter tido mais atenção para trazer esse resgate. Principalmente com o olhar nas pessoas, que é a nossa bandeira de fato. De lá para cá, nada mudou. E digo mais ainda, nem depois muda. Então, a nossa caminhada, ela foi construída e sustentada por propósitos. Agora, ela continua da mesma forma e depois continuará da mesma forma. Então, essa é a essência do que nós queremos construir e apresentar para a cidade.
A primeira coisa, quando você abre o site do Partido Novo, vem lá desse tamanho escrito impeachment, já vem pedindo o impeachment do Lula. Você esteve, como a grande maioria dos filiados do Novo, que teve oportunidade, essa grande maioria que teve oportunidade, esteve no 25 de fevereiro, acompanhando a fala do presidente Bolsonaro, coisa e tal. Então é um partido, não tem como negar, é um partido de direita. Né? Sim. Está bem situado, bem posicionado. Bem posicionado a respeito disso. A semana passada, ou retrasada, eu conversei aqui, mesmo onde você está, com o Isaac Antunes, que é vereador em Ribeirão Preto, é o presidente do PL, Partido Liberal, do mesmo presidente Jair Bolsonaro, e eu disse para ele do agrupamento de outras candidaturas que vinham alinhados à mesma direita. E ele disse, é preciso que antes de mais nada eles provem que são mais direita do que eu, é preciso que eles provem que tem essa andança, essa militância de direita. Para vocês é difícil, para você em especial, como é que você pretende superar isso? Olha, Kevenato, eu não vejo isso como nenhum tipo de obstáculo, porque nós não estamos criando rótulos, nós estamos apresentando propostas. Nós estamos trazendo a atenção para as coisas que a cidade precisa. Independentemente de qualquer tipo de posicionamento ou alinhamento individual de um ou de outro, e isso a gente tem muita atenção em separar as pessoas da gestão. Se a gente é contra alguma questão da gestão, como, por exemplo, a questão da corrupção, do desvio de dinheiro público, inclusive um dos nossos valores realmente é respeitar o dinheiro do contribuinte, valorizar a economia dos impostos, reduzir impostos e ter mais eficiência na prestação de serviços públicos. Então, a nossa atenção e a nossa discussão está em cima de proposituras que são realizáveis para o benefício das pessoas. Então é basicamente isso que a gente tem trabalhado. Em cima disso? Sim. Te incomoda a presença do Bolsonaro? Não deve incomodar, até porque você compareceu aos atos da Avenida Paulista. Os atos, por exemplo, ele está impedido de participar até 2030 da vida pública. Não pode ser candidato a nada. Ele é acusado de rachadinhas, ele, a família toda, aquela coisa que a gente conhece e vai. Ele é acusado de não ter prestigiado a ciência, pelo contrário, de ter atuado contra a ciência no caso das vacinas contra a Covid-19. E mais uma série de coisas. Você concorda em tudo que ele faz ou tem algumas coisas que você é discordante? Olha, o nosso posicionamento, ele é um posicionamento independente. Como eu te disse, né? Nós buscamos trazer as discussões para as discussões que são práticas para o que é importante no momento para a nossa cidade. Então, nosso foco tem sido basicamente em relação a isso. Discussões polêmicas ou que desviem o foco do nosso trabalho agora, nós estamos deixando de lado. Eu penso que a cidade vive muitos problemas que requer muita atenção, muita discussão e relacionamento com as pessoas e assuntos polêmicos ou divergentes, eu uso muito essa expressão, não somam para a cidade. Eu penso que a gente tem que ter agora um movimento novo, que é um movimento de união com as pessoas, para discutir o que são pontos convergentes para que a gente possa criar proposituras interessantes que a cidade precisa com as pessoas que estão envolvidas na sociedade civil organizada, pessoas comuns, e que queiram, de fato, contribuir de alguma forma para que isso aconteça para a cidade. Então, esse é o nosso foco e esse sempre será o nosso foco. A gente quer realmente, o foco está 100% em Ribeirão Preto. Todos os nossos estudos, discussões, apanhados, relacionamentos em todas as áreas com essas pessoas estão realmente focados para Ribeirão Preto. E essa é a nossa atenção e a gente vai manter esse foco, porque é isso que a cidade precisa. Se o meu nome foi escolhido por algum motivo, e esses quais que eu cheguei a comentar contigo, que são avaliações que são feitas de capacitação e qualificação, ok. A questão de posicionamento, a gente sabe o seguinte, que assim como numa empresa, quando a gente tem um negócio, a gente tem que ter o negócio principal que a gente atua, o core business. Então, o nosso core business na política agora é entender e identificar aí as possíveis melhorias que nós temos para a cidade, trabalhar em cima de propostas que são realizáveis e colocar isso dentro do planejamento estratégico.
que é o que nós precisamos, que é o que a cidade precisa. Nós conversamos há pouco, inclusive agora, a respeito do resgate do patrimônio histórico da cidade, que é algo que está deixando aí jogado por muito tempo, e existe uma falta de atenção generalizada. Nós não vamos colocar aqui um nome ou outro responsável por isso. O fato é que o histórico que está acontecendo até agora trouxe essa realidade que nós estamos vivendo, que é uma falta de atenção em relação a esses fatores tão essenciais quanto a própria história da cidade, que nós precisamos resgatar. Precisamos urgentemente resgatar, né? Sim. Eu estava colocando para você, inclusive vou repetir aqui, tomando essa liberdade, o próprio prefeito atual, Duarte Nogueira, ele herdou uma cidade sem nenhum museu em funcionamento. Os 2 únicos museus que nós temos estavam fechados quando ele assumiu a prefeitura. 8 anos depois, eis que, se não quando, ou de forma perene, ele vai reentregar essa prefeitura também com os museus fechados. Isso é uma agressão à cultura de Ribeirão. Ou de qualquer cidade, né? Sem dúvida. E vou fazer um aditivo a respeito do que você está dizendo, né? Você conhece um pouco da minha história. Em Ribeirão Preto, a minha história começou com a cultura, né? Eu estudei aqui em Ribeirão Preto, ali na Francisco Junqueira, nos anos 77, 78, com o professor Orvildo Simões, que você o conheceu também. Muito. Ali, que tinha um grupo chamado Gente Cada Terra. Exatamente. Soltava um disco por ano, aquele long play, né? Isso, um grupo bolachão. De chorinho. E eu cheguei a participar dessa época. Toquei na festa de San Genaro, ali na igreja Santo Antônio, me lembro disso. No próprio teatro Nossa Senhora Auxiliadora, uma das histórias que eu contei. E essa ligação... Isso eu era criança, tá? 7 anos, 8 anos. A ligação que existe entre o desenvolvimento de uma sociedade e a cultura, ela é determinante e fundamental. Então precisa sim haver uma grande atenção e investimento, porque isso transforma uma sociedade. Uma sociedade que tem um potencial cultural, ela tem um potencial empreendedor também. Porque as pessoas naturalmente desenvolvem aquela característica empreendedora de criatividade. E aí criam novos negócios, geram novos empregos, geram uma sociedade com mais qualidade de vida. Tudo está interrelacionado. Ô Marco, como é que eu posso definir o Marco Aurélio Martins? Como é que eu posso definir o Partido Novo? Eu vou expor a você ver se tem alguma diferença nesse balanceamento, nessa gangorra que a gente vê. Obviamente, quando a gente fala de ganhar uma eleição, ganhar uma empreitada no município, a gente fala de um arco de alianças, né? Dificilmente um partido sozinho ele consegue dar conta do recado e somar os votos necessários e ser, a não ser que seja alguém realmente que tenha um histórico, né, de disputa, né, de urnas, que vá sempre para urnas. Você é direita ou extrema direita? Como é que eu posso considerar o Novo? É direita ou extrema direita? Ótima pergunta, Kevenato, e eu tenho uma resposta que é a minha resposta. Tá? Essa história de ficar dividindo a sociedade em compartimentos fechados para que as pessoas não se comuniquem, essa é uma opinião que eu condeno veementemente. Um gestor público para o executivo, ele tem que abrir diálogo e conversar com todas as pessoas. Evidentemente, nós sabemos que, historicamente, da construção, da evolução da sociedade humana, os princípios e valores que deram certo, e a gente tem exemplos aí ao longo da história que tiveram prosperidade na sua sociedade. Então, por amostragem, óbvio que a gente procura trazer aí os princípios e valores que direcionaram a sociedade contemporânea à sua evolução para chegar onde nós estivemos hoje. E a gente, sim, precisa defender para manter essa evolução e construir ainda mais. Agora, o diálogo, Kevenato, é, na minha opinião, o que está faltando na sociedade. Eu tenho repetidas vezes comentado a respeito disso, e isso a gente vê em todas as áreas. Parece que não há um entrelaçamento entre as pessoas. Ora, se tudo está interrelacionado, nada mais justo e coerente para que a gente consiga unir, costurar toda a sociedade, porque o bem é comum, o bem é para todos. Então, o gestor tem o dever de se posicionar, dar a direção, mas principalmente manter a coerência com a comunicação e o entrelaçamento entre os entes da sociedade. Como é que é a forma mais fácil? Você falou em comunicação, qual a forma mais fácil de chegar à população?
Eu acredito sempre que o relacionamento humano ele é determinante. É o olho no olho, é estar junto com as pessoas, é estar respirando o ar que ela respira, é estar entendendo o seu contexto familiar, é trazendo as pessoas para a discussão e entendendo o problema. Renato, eu gosto muito dessa palavra, que é criar empatia, que é empatar com as pessoas, ou seja, o olho no olho, mas ter aquela apreciação sincera para identificar dentro dela o que é que está acontecendo para poder ajudar. Você falou de princípios e valores, eu vou te citar um, né? Se importar verdadeiramente com o próximo, na minha opinião pessoal, é o que nós devemos fazer a cada momento com as pessoas que aqui estão próximas, para que a gente possa de alguma forma contribuir e acrescentar para aquela pessoa algo que você tem de bom dentro de si pode ajudar. E digo mais ainda, toda vez que a gente oferece esse tipo de ajuda, eu posso te falar por experiência própria, o retorno vem muito maior, porque é gratificante ajudar as pessoas. É um trabalho voluntário. Mais um complemento. Se você pegar, por exemplo, os índices de avaliação de gestão pública hoje no Brasil, as pessoas que têm um posicionamento de voluntariado, elas têm indicadores melhores, porque elas pensam nas pessoas. Eu vou citar um exemplo, que é o Adriano Silva, que também é um empresário, também do setor farmacêutico, também nunca foi político, se colocou à disposição através do Partido Novo para que as pessoas o conhecessem, as pessoas os conheceram, trouxe a sociedade civil para discutir os assuntos de interesse da cidade, ouvindo as pessoas, entendendo os problemas e criou aí um grande plano de governo que vai ao encontro exatamente ao que as pessoas querem. Hoje ele tem, você pode procurar no Google aí, digita aí, melhor prefeito do Brasil, Joinville, 94%, Adriano Silva, considerado. Partido Novo, primeira gestão, nunca foi político. E detalhe, tá? 90 dias antes das eleições, ele pontuava com 1% de intenção de votos. E ganhou a eleição e vai ganhar novamente. Ele seria hoje seu grande espelho? Olha, é uma referência dentro do Partido Novo, é um case de sucesso. É uma pessoa que nós criamos uma identidade muito grande porque nós pensamos iguais, né? Inclusive, nós temos essa interação e troca de comunicação dentro desses grupos de planejamento estratégico com os secretários e com as pessoas que se envolveram na criação dos projetos para a cidade. E esse modelo, nós sim estamos trazendo para Ribeirão Preto. Já existia, nós já estávamos construindo, né? A minha história, inclusive, você deve conhecer, mas essa história de estar se comunicando com a sociedade civil organizada, ela já vem de muito tempo. Nós temos conversado com vários grupos da sociedade para entender os problemas. Depois que algumas pessoas me posicionaram, falaram assim, Marco, você tem características de comunicação importantes que poderiam somar para a cidade. Já pensou em participar de um processo eletivo? Eu falei, não tinha pensado nisso. Ainda falei até, eu estou numa posição confortável hoje. Né? Como empresário, graças a Deus, sempre atuei na política, mas de forma indireta, através de associações, levando as informações para a gestão pública, mas não diretamente. E dessa vez, realmente, eu tive uma motivação adicional, talvez essa indignação, como nós conversamos aqui, sobre alguns pontos de atenção necessários que poderiam ser feitos diferente e que me levaram a tomar essa iniciativa através do convite do Partido Novo. O Partido Novo, por exemplo, ele defende o Estado mínimo, né? Ribeirão Preto, o que você mudaria, assim, a grosso modo, obviamente sem ter a intimidade com o governo, sem ter intimidade com o que está aí, obviamente que essas peças estão sendo montadas para você agora, tenho certeza que o partido deve estar trabalhando nisso, aqui é assim, aqui se pisa assim, aqui se anda de tal forma. O que o Partido Novo, dentro dessa premissa, né, de Estado mínimo, faria em Ribeirão Preto? Olha, os pilares de sustentação de uma gestão pública que devem ter a atenção redobrada, ou o core business principal, a atividade principal, são as áreas de educação, saúde e segurança. Eu gosto de acrescentar
o desenvolvimento econômico dentro desse pilar, desses 4 pilares. Eu gosto de falar muito a respeito disso, porque todas elas estão interrelacionadas, a gente vai ter tempo para discutir a respeito disso. Mas certamente que quando há muita interferência do Estado em relação às práticas que já funcionam de certa forma harmoniosa na sociedade, isso acaba atrapalhando. Então, quando ele fala de menos Estado, primeiro que o Estado geralmente costuma ser menos eficiente e eficaz na sua gestão quando ele desvia a atenção do que é principal para fazer o desenvolvimento de outra área que não seja principal. Isso acontece nas empresas também, tá? Empresas que têm uma boa prática de gestão, utilizam muito a terceirização do que não é o principal. Por quê? Porque aquelas áreas são desenvolvidas por especialistas que já têm um domínio sobre aquela área e pode prestar para as pessoas um serviço melhor e mais barato do que seria prestado para a gestão pública. Agora, precisa desmembrar uma coisa da outra, né? O que é principal, como está sendo feito, se o dinheiro está sendo bem gasto, se está tendo retorno para as pessoas e colocar isso dentro do planejamento estratégico, isso leva mais tempo, sim. Nós já estamos com 20 minutos de entrevistas, 21 para ser exato, e você não me falou até agora, em nenhum momento, que você não é político, você é empresário. Que eu acho uma grande temeridade quando alguém fala isso, eu não sou político. Se não é político, o que você está fazendo dentro de um político, dentro de um partido político? O que você está fazendo como candidato e aspirando o voto do eleitor? Não existe isso. Já é um ponto favorável, já gostei. Acho que isso já é... Obrigado. Essa assertiva já é mais legal, né? Não, eu estou aqui como empresário. Isso que você falou, que passou por 7 etapas até ser credenciado como candidato do partido, esse tipo de Estado, de menos Estado na governança, não aborrece, não te cria uma falsa sensação de arrogância partidária? Não acredito nisso. Eu acho que a própria composição do partido, por ser preponderantemente formada por pessoas técnicas, que tem um bom embasamento de conteúdo para poder contribuir com o partido, ajuda bastante. E a gente sabe que esse tipo de discussão, Renato, por exemplo, quando a gente entra numa estrutura, ou está numa sociedade, ou vive num país que tem as suas leis que regem a harmonização entre a sociedade, a gente sabe que tem que andar dentro daquele tipo de conduta. Dentro do processo democrático que a gente sempre faz, colocar o nosso posicionamento e participar, sim, para poder incrementar melhorias. Esse é o processo democrático e lá acontece a mesma coisa, né? O Partido Novo, você deve ter acompanhado, passou por transformações e transformações muito positivas e que trouxeram o partido hoje numa posição muito importante, descolada de extremos, mas com posicionamento firme do que é melhor para a governança pública, é o que a gente busca. Então, sim, são pontos importantes. Eu entendo que existe um ditado que diz o seguinte, que a teoria na prática é outra, né? A gente sabe que muitas coisas que a gente acaba desenvolvendo dentro do planejamento estratégico, a gente tem que fazer adaptação e principalmente com o envolvimento das pessoas, mas isso é salutar, isso é democracia. É assim que funciona uma sociedade. E é só através do diálogo que a gente consegue chegar onde a gente quer chegar e de uma forma harmoniosa, que é o que a gente tem que buscar, né? Eu penso que é isso. A teoria na prática não é gramática, né? Pois é outra. É outra, você tem que buscar outro tipo de aprimoramento. Vamos falar da mãe água, né? Só para usar 2 parábolas aqui. Quem sai na frente bebe água limpa. Quem chega na frente bebe água limpa. Mas tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte, né? Eu estou falando tudo isso aí para dizer o que vai rolar. Qual o tipo de aliança política você espera buscar no mercado político? Político eleitoral. Claro. Renato, eu sempre conduzi a minha vida de forma natural e de forma espontânea e orgânica. Eu estou aqui num bate-papo com você, acho que dá para perceber isso. E na política eu acredito que deva ser da mesma maneira.
Eu acredito que, com o passar do tempo, as pessoas que são interessadas e que querem desenvolver realmente um projeto com propósito para Ribeirão Preto, naturalmente vão se aproximar. O que é importante para isso é não desfocar da essência, para não transformar esse propósito em um discurso politiqueiro. Uhum. Isso não é possível. Então, assim, qualquer tipo de aliança que possa contribuir com a essência, eu acho que é salutar, eu acho que a gente tem que discutir a respeito disso, desde que não destoe do propósito, que é o que nós estamos buscando e é o que as pessoas esperam de uma gestão pública. Essa composição do partido, essa composição futura, ela, obviamente que outros partidos também têm a mesma aspiração de chegar à prefeitura de Ribeirão Preto, etc, etc. O partido está aberto para qualquer tipo de negociação, respeitando esses parâmetros que você coloca, por exemplo, de sair numa vice, de compor uma chapa, alguma coisa nesse sentido? Como eu te disse, Kevenato, assim, o partido ele está em processo de evolução e em Ribeirão Preto não é diferente. Nós estamos sim num processo evolutivo e a minha entonação diz que o diálogo é o melhor caminho para que a gente consiga construir junto, desde que mantenha assim, a espinha dorsal, que é a essência do que nós queremos, com foco nas pessoas. Isso é possível. O partido no passado sempre foi um partido que caminhou muito isolado. A gente sabe disso. Isso aconteceu ao longo do tempo, mas se você perceber a tendência e o que está acontecendo na atualidade já em outras localidades, é que sim, o partido tem trazido as pessoas até para poder fazer a integração de construção de um projeto e ouvir a opinião das outras pessoas para, de fato, construir algo que tenha embasamento na percepção das pessoas. Isso está caminhando muito bem. Eu falei do empresário que não se julga político, né? Só fazer um esclarecimento aqui. O empresário que fala assim, não, eu não sou político, eu estou político, coisa. Não, é político. Se está dentro de um partido, vai. E não vai perder, não perde a essência do empresariado, de ser empresário. Assim como o médico, que é candidato, também, ele vai continuar sendo médico, nada impede isso. O jornalista, o gari, qualquer coisa nesse sentido. Só fazer isso aqui pra gente. Vamos falar do Lula. O impeachment do Lula. Por que você adota o impeachment do Lula e quer o impeachment do presidente? Eu não disse que eu adoto nenhuma coisa nem outra, eu sei o que está dizendo agora, mas o que eu disse aqui, é importante ressaltar, é que eu não faço avaliação de pessoas, eu faço a avaliação de gestão, de entrega para a sociedade. O que está acontecendo, e você deve ter percebido, isso é claro e notório, é que existe um desequilíbrio agressivo em relação à gestão das contas públicas, né? O que foi entregue na gestão anterior federal, comparativamente com o que está sendo entregue agora, de resultado para a nação, é totalmente desproporcional e demonstra, de fato, problemas sérios na gestão pública, e isso é que a gente tem que ver. E entender o problema, participar do processo de forma democrática, pontuando esse tipo de situação, faz parte da evolução do desenvolvimento da sociedade de uma forma democrática, e a gente precisa mostrar isso. Eu sempre digo o seguinte, olha, algumas pessoas me perguntaram no passado, pô, Marco, mas agora que você está nessa caminhada, está tudo errado, vai mudar tudo? Não, tem coisas muito boas que funcionam muito bem. As coisas que são boas e que estão funcionando bem devem permanecer boas e continuar funcionando bem. Agora, as que não estão funcionando precisam de atenção e ação para poder transformar esse problema em uma solução. Então, o que está acontecendo, na minha opinião, e o que a gente está percebendo, é um descompasso muito grande que está levando, sim, o Brasil para uma situação muito complicada, caso não aconteça alguma coisa de freio desse tipo de gastança desordenada, como se não houvesse amanhã. Agora, esse tipo de gastança desordenada do atual, do governo do PT, não é a mesma coisa que os últimos 2 anos do Bolsonaro? Eu acho que o Lula errou a mesma sistematização que ele criticava no governo Bolsonaro, e não dá para ficar passando pano, a esquerda ficar passando pano, coisa e tal, o Lula cometeu agora. Se alinhou
sob o pretexto de que não haveria governabilidade, se alinhou ao que há de pior, que é a política do Centrão, não é isso? Fez barganhas absolutas, transformou Brasília num grande balcão de negócios, ampliou para quase 50 o número de ministérios e assessorias e etc, e etc, e etc. Não estou falando nem no singular, estou falando já no plural. Não é mais ou menos a mesma coisa? Não, é muito diferente, Kevenato. Assim, se você fizer qualquer tipo de análise, mesmo que Mas os números não são mais simpáticos e mais humanos agora? Eu não vejo nem simpático nem humano partir de mais de 50 bilhões de superávit para mais de 250 bilhões de déficit. Isso não é satisfatório. Você vê o governo como uma fonte de lucro? Não, o governo ele deveria ser uma fonte de desenvolvimento social para as pessoas. Eu vejo o governo dessa maneira e todos os governos deveriam ser assim. É por isso que eu insisto até, inclusive, no que eu te falei. Para ser um bom governante, na minha opinião pessoal, tem que ter aquela característica do voluntariado mesmo, né? O voluntariado é aquele líder, né? Ou aquela pessoa que se coloca à disposição da outra pessoa tentando criar empatia e resolver o problema dela. Né? E só para lembrar, falando do Adriano Silva ainda de Joinville, ele foi voluntário lá, porque o bombeiro lá é voluntário. Então você vê que a essência que uma pessoa traz da sua história pode fazer a diferença e contribuir positivamente para toda uma sociedade. E isso é muito importante. Eu sou muito crítico para fazer análise de pessoas, tá? Quem sou eu para fazer análise de qualquer pessoa? Eu não conheço a história, tão menos vivi a vida de qualquer uma dessas pessoas. Por isso que a gente busca criar empatia. Mas identificar ali as características, as essências e o potencial que ela já entregou na sua história, eu penso que é importante para que a gente possa selecionar a melhor pessoa para ocupar uma gestão pública que é voltada para um número muito grande de pessoas. E pode fazer muito bem para muitas pessoas ou muito mal para muitas pessoas. Então, requer uma grande atenção das pessoas. Um fator importante que eu gostaria de considerar também é que eu percebo uma grande conscientização das pessoas nos aspectos políticos. Você vê, o diálogo que nós estamos tendo agora é um diálogo que muitas pessoas da sociedade também estão tendo umas com as outras, né? Embora é um grande erro, de novo, ter foco nas coisas que são os pontos divergentes e que criam discussões e separam as pessoas, do que ter discussões como essa, né, comunicação, que trazem o ponto de atenção no que é importante para poder construir juntos. Lógico. Então é esse ponto. Você vai herdar algumas coisas do teu partido e como candidato a um cargo majoritário da maior importância, que é o cargo mais disputado na região de Ribeirão Preto, não só dentro do universo, como é que fala, metropolitano, né? Região metropolitana. Excede a isso. Ribeirão Preto tem uma outra grandeza, um outro tamanho, né? Quando a gente fala de Brasil, é maior que muitas capitais, né? do norte, nordeste, sem dúvida nenhuma. E tem o 17º PIB, né? Não. Atualmente ela está na posição 29 no Brasil. 29 no Brasil. No Brasil. O 17º acho que é maior entre as de 500. Vamos lá. Tamanho de população. Ribeirão Preto ocupa das 645 cidades do estado de São Paulo. É a 8ª e é a 29ª no Brasil. E ela está atualmente com o PIB, dá uma consultada por favor para mim, mas é a 29ª na sua posição e perdeu 6 posições nos últimos anos. Né? Ainda assim é um espaço invejável, um panorama... Vamos lá, 29ª posição para a 29ª em população ainda é aceitável. O que não é aceitável, que na minha opinião poderia ter trabalhado de uma forma de mais atenção, é cair da 23ª para a 29ª. Eu penso que 6 posições é muito relevante, e embora a gente teve um período de pandemia, mas a pandemia foi para todos, né? Então as condições foram iguais, de dificuldade para todos. Então se manter no ranking, eu penso que é extremamente importante. E uma das coisas que é um ponto de atenção que descolam muito, se você pegar o salário médio de 2,7 salários mínimos aí, que a gente ocupa hoje a posição 107,
ela está bem descolada do tamanho da cidade, da representativa da cidade, que demonstra aí um aspecto de atenção importante. Outras coisas que estão relacionadas à questão de rendimento das pessoas, e que é importante a gente ter atenção, que foi um índice que saiu recentemente, que o índice de cidades empreendedoras. Ele caiu de 33, caiu de 21 para 33, né? Ele estava posicionado na 21ª colocação no índice de cidades empreendedoras e hoje está na posição 33. São 12 pontos a menos em 3 anos. Você sabe que o meu nome conhecido nas redes é Marco Aurélio Empreendedor. Eu vim do mercado de empreendedorismo, desenvolvo empreendedorismo desde criança, inclusive tem a história, depois a gente vai ter oportunidade de contar, e a gente vê uma grande falta de atenção aí, e é um pilar básico do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e qualidade de vida das pessoas. É preciso ter mais atenção em relação a isso, e Ribeirão Preto está perdendo muito. O nosso próprio caso, e você deve saber disso, né? Eu fundei a empresa aqui em 1993 com muito orgulho e sacrifício, no fundo de casa, montei sozinho a empresa. A empresa foi prosperando ao longo do tempo. Ficamos aqui por 20 anos, crescemos os nossos negócios. Na ocasião compramos aí lotes em zona mista, que era o que tinha disponibilidade naquela época. Depois foi lançado aí o distrito empresarial, primeira, segunda. Na terceira etapa, que isso foi em 2013, nós procuramos áreas para poder fazer a expansão da empresa. E Ribeirão Preto não oferecia condições melhores, nem tão vantajosas e nem com infraestrutura naquela ocasião lá no distrito empresarial para poder nos amparar. Então, tinha ali a área, mas sem infraestrutura, e ali, obviamente, a gente foi levado por empresas vizinhas, assim como várias outras, Ouro Fino, LG, tantas outras que deixaram Ribeirão Preto. E aí os números estão aí, né? Essa falta de atenção acarreta aí prejuízos grandes, né, no potencial que a cidade tem. A gente estava conversando até pouco agora, quem está em Ribeirão Preto quer permanecer em Ribeirão Preto agora. Precisa sim de atenção dos gestores nesse sentido, para que a gente consiga criar um ambiente proativo de geração de emprego e renda e de novos negócios. Esse ambiente proativo não representa fazer exatamente uma guerra fiscal? De forma alguma. Com outros municípios? De forma alguma. E mesmo porque, se a gente parar, agora voltando ao Partido Novo, né? O Partido Novo respeita o dinheiro público do contribuinte, né? A gente tem vários casos aí de políticas públicas de desenvolvimento econômico, de redução de carga tributária para algumas áreas e atração de novas empresas ou manutenção das próprias, né? Além de outras coisas, e aumentaram significativamente os negócios daquela área. Só para você ter uma ideia, por exemplo, na parte de indústria, Joinville é a primeira que ocupa a posição dentro do ranking nacional. E se você pegar Ribeirão Preto, até mesmo no agronegócio, né? A capital do agronegócio, está na 84ª posição das 100 do Brasil. Está lá no final da lista. Então, assim, tem muita coisa que pode e deve ser dedicada à atenção, porque Ribeirão Preto tem um potencial muito grande e que a gente tem a oportunidade de aproveitar e desenvolver um grande trabalho. Agora, de novo, sempre com a integração das pessoas. Como você mesmo disse, sozinho ninguém faz nada. Precisa envolver as pessoas que realmente querem um trabalho sério para a cidade. Eu estou dizendo que você, do Partido Novo, vai fazer uma herança, que é exatamente a herança do que nós temos hoje, visível, né, do partido. Nós temos um vereador, a Câmara Municipal, o André Rodini, que ele é mais conhecido pela sua brutalidade na fala, aquela coisa mais agressiva, né? E ele não gosta que chame, ele veio aqui onde você está para falar, não, reclamar que o tratamento que se dava a ele, tudo agora é extrema-direita. Eu não sou extrema-direita, sou de direita. Mas a própria forma dele agir o conduz a isso, e conduz a reboque e leva o partido junto, né? No caso, por exemplo, quando ele discrimina o tratamento dado ao LGBT. Ele criticou, por exemplo, uma propaganda feita na Noruega, porque o Papai Noel era gay, ou insinuava ser gay, alguma coisa nesse sentido. Como é que você vai trabalhar com isso? Olha, cada pessoa tem a sua digital.
Uhum. Que ela traz, eu sempre digo muito, né? Nós somos hoje tudo o que nós construímos desde a nossa natalidade, desde o início da nossa vida, e seremos amanhã todas as decisões que nós tomarmos até hoje. Uhum. Então, ele tem um posicionamento individual e eu respeito muito, inclusive tenho um bom relacionamento com ele, conversei com ele hoje, inclusive, e tem feito aí projetos importantes para a cidade, né? Inclusive, é uma pessoa que tem dentro da família um respeito muito grande sobre essa pauta que você colocou agora, do LGBT. Ele tem pessoas dentro da família, ele tem um respeito e uma atenção muito grande. Talvez, a minha opinião, baseado no que você está dizendo, eu não vi realmente a matéria, mas ele tem uma forma de se comunicar que pode parecer ou dar dupla interpretação e levar isso para uma visão equivocada. Uhum. Né? O que eu vejo nele é que ele é uma boa pessoa, ele tem feito bons projetos aqui na Câmara dos Vereadores, ele tem bom posicionamento, é um cara que tem trazido assuntos importantes aqui para a cidade, contribuído com a cidade, e é uma pessoa que soma bastante. Evidentemente, ele tem o perfil dele, nós temos um perfil diferente, mas nós estamos num grupo, como a sociedade. Não, né? eu nem quero lhe colocar em saia justa, eu até respeito tudo que ele faz, não tem. Eu sou obrigado a divulgar, até por conta do jornalismo, né? Mas é uma boa pessoa, não dá para fazer análise, que é Venato, na minha opinião pessoal, tá? Isso é importante, as pessoas pela casca. Uhum. Às vezes a pessoa tem uma casca dura, você acha ali, mas dentro tem uma polpa muito boa. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais isso. Esse princípio de relacionamento, de empatia, de humanidade, eu acho que é fundamental para a construção de uma sociedade mais harmoniosa. É isso que a gente está buscando. Ribeirão Preto tem um assentamento, um dos mais organizados do país, que é o Mário Lago. Como é que você trataria hoje um caso do MST em Ribeirão Preto? Uma atuação do MST ocupando espaço ou fazendo aquilo que eles chamam de ocupação de espaço e não de invasão? Olha, a gente tem que entender o que na prática é o que não é, né? Se autodenominar uma coisa e agir de uma forma diferente do que se autodenominou, isso não é correto. Uhum. Né? O que a gente percebe é que existem grupos sociais que estão se organizando para poder discutir assuntos que sejam propositivos e melhor para a sociedade, de fato atuam em relação a isso, e outros grupos que colocam no seu discurso uma pauta, mas na execução é outra. Uhum. Né? E se você analisar no contexto geral, a gente entende que isso é um movimento que dá muito mais evidência populista do que efetivamente algum tipo de benefício para a população na prática. Então a gente precisa analisar esses contextos são sensíveis, é preciso conversar com as pessoas. Agora, tem que estar bem caracterizado e ser muito coerente o que está escrito com o que acontece. E a gente sabe que na grande maioria das vezes alguns movimentos como esses estão totalmente dissonantes ao que está escrito. Uhum. No caso do aborto, você como prefeito com a caneta na mão, tiver que tomar uma atitude, aborto é caso de polícia ou é um caso social, um caso de saúde? Venato, esse assunto, a prefeitura não tem domínio nem competência para poder legislar, né? Na verdade, o executivo ele vai executar o que está escrito nas leis. Agora, eu sou cristão, né? Nós temos um princípio de valorização da vida. A gente entende que a vida começa ali na sua concepção, Deus, através de Deus, e a gente tem que respeitar isso. Esse é o meu posicionamento muito objetivo e claro, e que precisa de mais atenção. Acho que a valorização da vida em todos os aspectos e em todos os momentos, ela é determinante. Afinal de contas, é um trabalho para as pessoas, né? Definição de gênero e LGBT. Cara, eu vou repetir aquilo que eu falei para você, né? Nós não podemos viver em compartimentos hermeticamente fechados. Não dá para viver em sociedade colocando cada grupo de pessoas isoladamente. A sociedade existe, está aí. Cada um tem a sua liberdade individual para decidir como vai conduzir a sua vida e tomar suas decisões. E, obviamente, vai ser hoje toda a somatória das decisões do passado e será amanhã
todas as somatórias das decisões a partir de hoje. E a gente tem que respeitar isso. A essência maior, o que nós precisamos buscar mesmo, é a convivência de forma harmoniosa entre todos. Respeito às pessoas em todos os níveis, e isso é essencial para um gestor público. Ok. Acho... Estou fazendo essas perguntas exatamente porque eu quero conhecer o candidato e acho que a população também quer conhecer o candidato. À vontade, estou aqui para responder. Não, acho legal as suas respostas, posicionamento bem claros, bem definidos. Obrigado, Kevenato. Como é que você vai manter o seu governo? Só com a visão do seu partido, que acaba sendo uma visão distorcida, porque há mais visões em torno disso, né? Se não distorcida, mas pelo menos uma visão tanto mais acanhada, né? Ou você vai convidar partícipes que falem outra linguagem, que mostrem outros caminhos? Kevenato, a minha forma de pensar é sempre integrar as pessoas, né? A comunicação e a integração, ela é fundamental para o desenvolvimento de um novo plano. Uhum. Eu acredito mesmo que existe uma nova forma de gestão para a sociedade, pacificando os entes da sociedade, integrando as pessoas para a construção de uma sociedade melhor. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existem as diretrizes do partido que eu me identifiquei. Aliás, a minha estada no Partido Novo foi principalmente pela similaridade dos pensamentos e os valores e os princípios. Evidentemente que nós compartilhamos de grande parte dos mesmos pensamentos. Evidentemente tem uma ou outra pessoa dentro do grupo que tem algum pensamento dissonante e que isso é perfeitamente comum na sociedade. Assim, ninguém é obrigado, nem deve, nem existe pessoas que pensam exatamente iguais, e é por isso que a gente tem que construir em sociedade ouvindo as pessoas. Uhum. Como é que você vê o quadro político atual de Ribeirão Preto? A sucessão, concorrendo à própria sucessão. Os partidos de esquerda estão quietos, calados, com poucas opções, apesar de tentar demonstrar uma variedade, né, uma pluralidade de ideias, essas coisas todas, e uma direita já mais ou menos alinhada. Aonde que o Novo, por ser um partido novo, por ser uma novidade a sua candidatura, vai cavucar, vai garimpar espaço aí? Eu penso que, Kevenato, naturalmente nós já estamos sobressaindo sobre os posicionamentos, a construção, o planejamento estratégico, a inovação, a forma com que nós estamos apresentando os nossos pensamentos. Se a gente analisar o cenário atual, a foto, eu sempre digo o seguinte, que é um filme, né? Uhum. Agora, se a gente tirar uma foto, nós realmente saímos na frente. Fizemos um bom planejamento estratégico e identificamos, passamos pelos processos seletivos, observamos, conversamos com as pessoas, identificamos aí as pessoas que podem estar contribuindo, e o cenário ele está aberto. Você fez algum comparativo, você mesmo disse, os outros partidos de maneira geral, eu não tenho visto nenhum tipo de posicionamento ou algo propositivo ainda para a cidade, ou uma proposta de construção de algum tipo de propósito para a cidade, né? Uhum. Que é o que nós estamos fazendo já de antemão e baseado em informações das próprias pessoas da cidade. Então eu me sinto muito à vontade, eu acho que o trabalho está sendo bem desenvolvido e as pessoas estão percebendo isso. Esse projeto de governo, você já tem ele projetado? Um programa de governo? Kevenato, eu digo o seguinte, que um bom programa de governo, ele é um programa que está em sempre adaptações. Uhum. Porque o mundo é dinâmico, a sociedade é dinâmica, as situações são dinâmicas e a construção também tem que ser dinâmica.
Evidentemente, nós já temos aí os dados de históricos de cada uma das áreas, bem compilados, estudados, sustentados, para poder, inclusive, possíveis propostas de políticas públicas que sejam realizáveis para atender as pessoas, baseado nas demandas que nós temos envolvidos, mas, evidentemente, outras deverão ser acrescentadas ouvindo mais pessoas. À medida que as pessoas entendem que existe um canal de comunicação para que ela seja ouvida e aquilo possa ser realizado, obviamente que a gente vai ter uma demanda maior. E é algo que eu acredito que deveria ter um ponto de atenção muito grande. Um centro de integração de comunicação para ouvir e entender os problemas das pessoas e trazer de forma compilada essas informações para a gestão pública tomar a respectiva decisão. Afinal de contas, o gestor público tem que governar para as pessoas. Você me parece ser bem prevenido em alguns aspectos, né? A própria forma como nos conhecemos foi por iniciativa sua, convidado para um café, coisa e tal, e muito antes de você manifestar esse seu desejo de ingressar na política e ser o concorrente de um partido, no caso, o Novo, né? Esse discurso seu, discurso político que você vai levar, ele vai ser uno ou vai ser um discurso que tem que ser dividido entre aquilo que você vai propor para um eleitorado trabalhador, um eleitorado de operário e a mensagem que você vai enviar ao empresarial, à classe empresarial? Como é que você vai fazer isso? É o mesmo discurso? Você pretende... O que é, Venato, a minha comunicação é uma comunicação clara. E eu aprendi o seguinte, que não existe meia verdade, meia honesto. A gente é o que é. Então, assim, nada mais importante do que a minha reputação aqui, falando com vocês, esse programa está sendo gravado, as pessoas estão vendo, né? Ser coerente do pensar, falar e agir. E é assim que a gente pensa. Então, o que eu penso, eu falo, e o que eu falo, a gente tem que arregaçar as mangas para agir. É assim que a gente aprendeu a construir, até para ganhar credibilidade. Evidentemente, se houver algum tipo de dificuldade, essa é a minha opinião pessoal também, caso aconteça isso, nada melhor do que compartilhar as dificuldades com as pessoas, para que as pessoas entendam o problema e busquem juntos alguma outra solução, se evidentemente isso acontecer. Mas existe um consenso de todos. Por exemplo, quando a gente fala sobre a questão de... mais atenção no desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, atração e retenção das empresas que aqui estão. Poxa, isso é comum para todos. Isso não é divergente para algum grupo ou não. É que eu disse para você, existem vários pontos de convergências que são necessários dedicar a sua respectiva atenção para que a gente possa, de fato, construir um projeto sustentável e com visão a longo prazo para a gente poder amparar as novas gerações. Eu tenho filhos na cidade, eu tenho famílias aqui. Claro que a gente quer que essas crianças se desenvolvam, cresçam e dê a perpetuidade. A cidade vai continuar, nós vamos passar. Vai chegar o nosso momento. Mas a nossa contribuição é importantíssimo que a gente dedique e de uma forma como voluntário mesmo. Doar um pedaço ali da sua vida em contribuição à sociedade, e isso tem significado pessoal para mim. Quando você coloca, por exemplo, e questiona, não deixa de ser um questionamento, mas por que nós somos capital do agronegócio? Nós estamos em 80º, nem lembro o que você falou, 84º, me parece, entre as 100 cidades. Né, posição 84. Posição 84. E entre 100 cidades, quer dizer, só estamos na frente de 16. Né? E ainda assim somos... Quer dizer, é um questionamento e é um sinal de que você não vê com bons olhos aquilo que é dogmático. Você não vai colocar dogmas na sua campanha. Não tem assunto que seja proibido ou que seja impeditivo de falar, discursar, isso que você falou agora. Não. Se tiver dificuldade, convoca, vamos mostrar a dificuldade e vamos buscar um caminho juntos. Seria mais ou menos isso. Exatamente isso, que é, Venato. Assim, se a gente compartilha os problemas e vamos tirando aquela capa do dogma, que é o que você falou, que na verdade é um véu, né?
O dogma é um véu. Ele evita essa comunicação transparente entre as pessoas. E se nós temos pessoas que estão interessadas em agir positivamente para a cidade, isso precisa ser retirado. Não pode deixar esse aspecto do meio de uma comunicação, senão as pessoas não avançam. Eu vou citar, por exemplo, um caso recente agora, que foi sobre a apresentação do Executivo Municipal do Plano Municipal de Educação, que foi colocado na Câmara Municipal no dia 21 de novembro do ano passado. Lembrando que o Plano Municipal de Educação deveria estar em vigor a partir de 2016, isso ainda não aconteceu. Foi colocado no final do ano passado, teve uma audiência pública, hoje haverá outra audiência pública, e nós, dentro do nosso processo colaborativo, nós identificamos ali dentro desse plano que muitos erros, foram 50 pontos de inconsistência que nós identificamos, junto com a equipe de pessoas comuns como nós aqui. Há inclusive uma intromissão em áreas que não são do município, que o município tenta abarcar para ela sem necessidade. Porque, Venato, assim, a análise que nós fizemos são vários pontos. Né? Uhum. Assim, falando dos pontos de gestão, para a gente deixar bem objetiva a conversa em relação à gestão, porque é o que a gente está mais tratando, né? São pontos que certamente inviabilizariam a execução do plano na sua implementação. Então, assim, ficaria inócuo. Essa que é a verdade. Então, dentro do nosso processo de colaboração, nós apresentamos isso através de ofício, tanto na Câmara Municipal, quanto para o secretário de Educação. Na secretaria, foi protocolado os dois, e tive uma conversa, inclusive, com o secretário, assim como tive conversa com vários secretários do município, para entender as outras áreas também, especificamente essa nesse ponto, e estamos participando desse processo de colaboração para que isso se realize na cidade. O que é fato é que a não implementação desse plano, ela incapacita o município de receber dinheiro público federal importante para investimento em educação. A gente tem que lembrar que Ribeirão Preto, nos anos iniciais do ensino fundamental, ocupa a posição 509 de 645 municípios do estado de São Paulo. Isso não é aceitável para uma cidade como Ribeirão Preto, sabendo que a educação deveria ser prioridade, porque ela tem impacto a curto, médio e longo prazo no desenvolvimento socioeconômico da cidade. Então, esses aspectos a gente chama atenção, mas com objetivo de contribuição. Se está havendo algum tipo de falta de atenção, o nosso posicionamento vamos colaborar com isso, porque é a posição que nós ocupamos hoje na sociedade. Marco Aurélio Martins, eu quero te agradecer e muito, achei muito bom, muito oportuno, um papo muito gostoso, e é o primeiro, tenho certeza que mais vezes você vai ter que vir aqui, nós vamos entrar em contato para a gente estreitar esse laço, porque cada eleitor quer realmente conhecer os candidatos de Ribeirão Preto. Eu faço questão e gosto muito de conhecer, e foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu, que é Venato, virei sempre quando for convidado. Sucesso e você, na sua caminhada aí. Muito obrigado. E você tem um café garantido lá na empresa também, quando você tiver disponibilidade. Obrigado, vou sim, com o maior prazer. Obrigado. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. O Pode Tudo de hoje fica por aqui, mas nós voltamos. Até lá.